Líderes dos 32 países membros da OTAN estão reunidos em Washington para o último dia da cúpula que celebra os 75 anos da organização. Grande parte dos encontros de hoje será dedicado à China. Ontem, em comunicado conjunto, as nações demonstraram preocupação com o papel do país asiático na guerra na Ucrânia. O secretário-geral da OTAN acusou a China de ajudar a Rússia no conflito, fornecendo equipamentos civis e militares. O tema vai ser abordado em uma reunião entre os governantes dos países membros e representantes do Japão, Coreia do Sul, Austrália e Nova Zelândia. A guerra na Ucrânia é a discussão central do encontro, que conta com a presença do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Outro tema que também chama bastante a atenção é a situação de Joe Biden. O presidente norte-americano enfrenta uma grande pressão, inclusive de apoiadores, para desistir da campanha à reeleição. Para hoje, está prevista uma entrevista coletiva concedida por Biden no encerramento da reunião. A Casa Branca não deu detalhes sobre o que Biden vai abordar na coletiva. A gente faz conexão agora com Urian Fancelli, mestre em Relações Internacionais, cientista político. Urian, boa tarde, bem-vindo aqui ao Conexão Record News. Vamos começar pela situação do Volodymyr Zelensky. Ele sai feliz desse encontro da OTAN em Washington? Boa tarde. Oi, Jonathan, boa tarde. A situação do Zelensky é bastante difícil, né? Porque ao mesmo tempo em que ele precisa expressar gratidão por toda aquela ajuda que ele vem recebendo, agora, inclusive, vai receber mais sistemas de defesa aéreo também, que são bastante importantes no momento no qual a Ucrânia tem sido bastante atingida. Nós vimos aí nos últimos dias um ataque contra um hospital infantil que deixou mais de 40 mortos. Então, esses sistemas que têm ficado mais conhecidos, mais falados na imprensa desde que começou um outro conflito, aquele lá entre Israel e o Hamas, né, que a gente viu as imagens também do Iron Dome, eles vão fazer muita diferença na Ucrânia. A Ucrânia também vai receber caças F-16 de países como a Dinamarca e a Holanda também. Então, isso são equipamentos que o Zelensky tem pedido há bastante tempo. Só que talvez o que ele quisesse mais, acima de tudo, e que ele tem pedido já desde que essa invasão começou, fosse que a Ucrânia, de fato, fosse concedida um papel como membro da OTAN, aí como 33º membro, algo que não deve acontecer, porque na prática isso representaria um conflito direto entre OTAN e Rússia, então isso não deve acontecer. Então o Zelensky ele vai ter essa dificuldade aí de mostrar gratidão e pedir ao mesmo tempo para fazer parte da OTAN. Agora, essa preocupação com a China, né, de a China estar ajudando a Rússia na guerra contra a Ucrânia, faz sentido? Faz total sentido. A China, por mais que ela diga que não vende equipamentos militares, armamentos para a Rússia, o país tem ajudado de diversas maneiras, seja substituindo o Ocidente, então comprando muito petróleo, muito gás russos, e é um dinheiro que ajuda a financiar essa máquina de guerra da Rússia, ou seja, também exportando componentes que são usados para a fabricação de armamentos modernos, como são o caso daqueles microprocessadores, chips. Então, a China ela tem sido fundamental nisso. Existe também uma união entre outros países que tem ajudado também a Rússia a se equipar. Então, a Coreia do Norte também ela tem se unido nesses esforços por meio de artilharias, o Irã também pela exportação de drones para a Rússia, drones que são um tipo de armamento frequente nessas guerras modernas que a gente tem observado. Então, é muito importante a OTAN fazer frente a esse outro bloco de países autoritários, a maior parte ditaduras ou teocracias, para impedir esse avanço russo e proteger a Ucrânia. Temos que falar também sobre a expectativa para esse discurso de Joe Biden. É uma oportunidade de Biden reverter aquela impressão ruim do debate contra Donald Trump.
Isso mesmo, Jonathan. Até mesmo porque até agora ele não conseguiu fazer isso. Teve aquele debate de 90 minutos, um debate ao vivo, em que o Biden não cumpriu com a única função que ele tinha nesse debate, que era mostrar desempenho, mostrar performance, começar e terminar uma frase. Falhou bastante nisso, então até os seus assessores tentaram corrigir isso tudo por meio de outras entrevistas. Então o Biden deu uma entrevista à rede americana ABC de 22 minutos, só que foi uma entrevista que foi gravada, ele estava sentado, então não conseguiu mostrar energia e vigor. Depois ele já fez um discurso mais curto na OTAN também, que foi um discurso que foi bem visto, ele se colocou lá como alguém que vai proteger, fortalecer essa aliança de países, mas foi um discurso lido do teleprompter, então acaba não tendo também o mesmo efeito. Então, isso agora pode ser que ajude, mas fato é que existe cada vez uma movimentação maior de pessoas do Partido Democrata, doadores, até agora saiu a notícia do George Clooney, que é um grande doador, aquele ator famoso, de que pedindo para o Biden desistir dessa candidatura. Então, qualquer esforço no sentido de mostrar, de recuperar o prestígio que ele perdeu durante esse debate vai ser válido. Urian, continua com a gente, quer trazer outras notícias aqui? O exército israelense anunciou que concluiu as operações militares em um bairro da cidade de Gaza. As forças de defesa divulgaram imagens da ofensiva na região. 150 terroristas do Hamas foram mortos e 8 túneis destruídos. Antes da operação, o exército havia lançado panfletos pedindo aos moradores que deixassem a área. No sul da faixa de Gaza, autoridades acusaram Israel de ser o responsável pela morte de ao menos 31 pessoas. Elas estavam numa escola que era usada como abrigo. O governo israelense afirmou que vai investigar o caso. Urian, temos que considerar que o mundo enfrenta hoje duas grandes guerras, a guerra entre Rússia e Ucrânia e esta entre Israel e o grupo terrorista Hamas. O apoio dos Estados Unidos a Israel vai continuar caso Trump seja eleito presidente dos Estados Unidos? Em relação a Israel, sim, é um apoio que deve continuar, até mesmo porque o Trump, quando era presidente, deixou bastante clara a sua relação com esse país, inclusive fazendo aquela movimentação de mudar a embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém, que é uma cidade que é sagrada para as 3 grandes religiões monoteístas. Então, isso é algo que deve acontecer. Inclusive, o Trump, no debate, chamou o Biden de palestino, disse que ele, inclusive, era um mau palestino, já porque ele mandava mensagens cruzadas. Em relação à Ucrânia, já é um pouco mais delicado, porque o Trump ele tem uma relação uma visão mais cética em relação à OTAN. Ele acha que deveria caber aos países europeus fortalecer a OTAN. Inclusive, ele já fez declarações dizendo, por exemplo, encorajaria a Rússia a atacar aqueles países da OTAN que não investissem o mínimo de 2% em defesa. Mas vale ressaltar que uma volta do Trump não teria, Jonathan, impacto apenas para essas guerras, mas também para a economia mundial, inclusive até mesmo do Brasil, porque o Trump ele tem uma visão bastante protecionista da economia. Então ele poderia eventualmente, assim como ele já fez lá atrás, aumentar as tarifas para importação de alguns produtos, como é o caso do alumínio, como ele fez, isso prejudicou um pouco o Brasil lá atrás e poderia prejudicar inclusive outros setores, como é o caso do agro brasileiro também. No mundo globalizado, o que acontece lá fora tem impactos aqui dentro também e por isso é bom contar com especialistas como você para fazer uma análise de como isso muda a vida do brasileiro. Por isso estamos de olho no que acontece no mundo. Urian Fancelli, obrigado pela entrevista, boa tarde e até a próxima. Boa tarde, contem comigo, até a próxima.